Nós estamos aqui com a Graciela, eu queria primeiro agradecer, né, ao meu amigo Rogério, né, que fez a ponte aí. Ela prontamente agora já está aqui com a gente no telefone. E primeiro, bom dia, Graciela, tudo bem? Bom dia. Na medida do possível. Tudo bem não, né? Mas assim, com você tá tudo bem? Fisicamente, sim. Tá bom. A Graciela, ela fazia parte dessa ocupação, ela faz parte ainda, né? Da ocupação que fica ali na Capela da Lagoa, na rua Capela da Lagoa, e que ontem, de forma muito truculenta, o pessoal foi acordado aí de madrugada, né, Graciele? Com a tropa de choque, com a prefeitura, com seus caminhões, com todo o aparato do Estado aí para fazer a desocupação. Primeiro, conta pra gente um pouquinho, quanto tempo vocês estavam nessa área e que área que é essa? É uma área que fica ali na rua Colina do Jaraguá, no final da perua Capela da Lagoa. Lá se encontrava 987 famílias. Tinha idosos, grávidas, pessoas de outros países, crianças. E assim, ontem, no ato da covardia, nós fomos acordados de uma maneira, sabe, horrível. Todos estavam dormindo, a gente não esperava nada, não tivemos tempo de pegar móveis, roupas, documento. Muitas famílias passaram a noite no relento. Agora me fala um pouquinho, vocês estavam lá desde outubro do ano passado, certo? Isso, tem 9 meses. E vocês foram para lá porque vocês descobriram que essa área estava abandonada. É isso? Procede isso? Isso, a área estava abandonada, com uma dívida, né? Então, muitas pessoas não tinham para onde ir. Como vocês sabem, hoje o aluguel é um absurdo e o salário que a gente tem não dá para pagar um aluguel e se alimentar ao mesmo tempo. Então, todos se reuniram, o terreno estava lá abandonado e a gente entramos para a terra. E assim, cada vez mais foi chegando famílias, né? Uhum. Aí vocês, durante esses 9 meses, vocês fizeram aí todo aquele processo, a gente teve informações aí que vocês procuraram aí a própria prefeitura, né, para negociar a área, para reivindicar outro espaço. Como é que vocês fizeram esse trabalho durante esses 9 meses? Durante 9 meses a gente vem procurando apoio da Igreja Católica, quem pudesse nos ajudar. A gente foi procurar apoio de associação, a gente foi procurar apoio da Defensoria Pública. E aí, qual que eram os encaminhamentos que se tinha? Havia alguma possibilidade de vocês serem, ou como é que chama, ter o direito de posse da área ou ser recolocado em outros espaços dignos de moradia? Então, até então a gente não tivemos nada, não obtemos resposta. Porque o que acontece? Pelo menos no processo com a Defensoria Pública, eles pediam isso para a Secretaria da Habitação tá indo nos visitar. Só que assim, a gente não tivemos tempo a gente não teve tempo para nada. Entendeu? Eles chegaram no ato da covardia, não deram tempo para as famílias arrumar seus documentos, arrumar algum lugar para a casa de família que pudesse ir. E a prefeitura também não fez nenhum cadastramento das famílias que lá estavam antes? Ainda não, porque o advogado da Defensoria Pública estava correndo atrás de tudo isso. Só que não houve tempo, né? Eles vieram no ato da covardia. Quer dizer, a prefeitura responde com violência para um problema que ela mesma cria, que é não priorizar que as trabalhadoras e os trabalhadores de baixa renda tenham acesso a moradias dignas, né? Então, e aí a resposta disso, a política pública que ela coloca é esse tipo que é o que aconteceu ontem de manhã ali, que a gente viu aí com imagens, né? É muito triste, né? Perceber o que aconteceu aí, um dia frio de inverno, e como você bem falou, né? Tinha crianças, idosos, pessoas doentes, foi falado que tinha muitas pessoas doentes, e a polícia chega assim, truculentamente, espancando todo mundo, né? Então, no caso, o que acontece? A gente estava lutando
pelo teto. Muita gente veio de outros países, muitas pessoas estavam grávidas, muitas pessoas estavam morando na rua. Então a gente procuramos abrigar as pessoas, tá ajudando, a gente tivemos doações de madeira, a gente estava tendo muitas doações. E assim, pelo menos a gente podia ter tido uma solicitação, olha, gente, vocês têm 15 dias para sair, 20 dias para sair, mas isso não aconteceu. Não tinha conselho tutelar, não tinha ninguém que pudesse nos ajudar na hora. Quer dizer, se a prefeitura tivesse feito o trabalho dela, né, que era anteriormente ter feito esse trabalho, fazer o cadastramento de todas as famílias, né, que realmente de verdade precisam de moradia, né, ter feito uma proposta, uma contraproposta, né, poderia até ter sido uma coisa de maneira mais pacífica, sem que houvesse esse tipo de agressão, né? Mas assim, a gente não resistimos, a gente ficamos sentados no chão, as crianças estavam lá, eles saíram, bateram nos adultos, nos senhores de idade, nas crianças. Eu, inclusive, fui para o hospital convulsionando devido a uma bomba que jogaram no meu pé. Um bombeiro teve coragem de pegar a mangueira, me dar um jato de água fria, machucando toda a minha perna, que está toda roxa, para apagar o fogo, só que ele direcionou a mangueira no meu corpo. É lamentável, né, Garcia, a gente ouvir isso, de uma política, né, de ódio, né, vamos dizer assim, cruel contra os trabalhadores e as pessoas do bem que querem, de certa forma, ter um lugar digno para morar. Eu acho que esse era o grande objetivo, parece que de todo mundo aí, era ter um espaço, pelo menos, para não pagar aluguel, porque está tão difícil hoje em dia e está praticamente impossível você manter um aluguel, até por causa da especulação imobiliária, e principalmente essa área de vocês aí, né, com os grandes empreendimentos que estão chegando por aí, tudo está ficando muito difícil de pagar ou de comprar até alguma coisa para morar. Então, acho que esse é um pouco o foco que a gente queria ouvir de vocês, e nós vamos tentar na próxima semana fazer uma conversa mais ampliada com outras lideranças, até ajudar a entender melhor qual que serão os próximos passos, que eu penso que vocês não vão ficar por isso mesmo, né? Não, porque as famílias estão abrigadas em uma associação. Eles não têm para onde ir. A gente fomos jogados na rua. Então, graças a essa associação, onde as pessoas estão dormindo. Só que assim, as pessoas perderam documento, perderam roupa, perderam móveis. Eles chegaram na madrugada sem avisar ninguém. A Defensoria Pública tem se pronunciado de ontem para hoje sobre isso? Até o momento, não. Porque essa é uma questão também de um processo contra a própria prefeitura, porque na verdade quem determinou isso foi a prefeitura, não foi? Então, eles vieram no ato da covardia. Ninguém sabia, nenhum órgão público foi acionado. Que vocês deveriam ter tido exatamente isso que você fala, né? O mandato de despejo, dando 15 dias de prazo, né? Com possibilidade de negociação, né? As coisas não podem acontecer do jeito que eu der. Tem outras situações como a de vocês que tem acontecido na cidade de São Paulo. A gente acompanhou recentemente lá na favela do Moinho, né? Que teve aí, foram diversas semanas de batalha, né? Para garantir que o povo continuasse lá, né? Então, como lá é uma coisa mais histórica, né? Houve alguma reversão e também a própria imprensa, né, acabou fazendo aí uma mobilização maior com relação à favela do Moinho. Mas a questão de vocês aí, a gente ouviu algumas reportagens e aí não tem muitas informações sobre isso. Então, até porque ontem eles não deixaram os repórteres descer até o terreno. Porque no momento que eles estavam espancando as crianças, os adultos, ninguém passou isso, entendeu? Porque ninguém, em nenhum momento a gente resistiu. A gente estava sentado no chão, saíram puxando as pessoas pelo cabelo, pelos braços, sem nenhum respeito. Falaram que a gente era lixo, teria que ficar no lixo. E você tem alguma informação, Graciela, ou vocês moradores, o que a prefeitura quer fazer com essa área? Se ela estava abandonada há tanto tempo. Então, ela, como você disse, ela estava abandonada há muito tempo. Aí, quando a gente entra, eles colocam várias coisas, né, que tem projeto.
Mas se tivesse projeto, esse projeto teria tido antes da gente chegar lá. E nesses projetos não caberia um projeto de habitação popular? É o que a gente esperava também, porque todo cidadão tem direito à moradia digna, não é a lei? Porque é uma área que é possível que haja habitação? Então, pelos projetos que eles colocam, sim, só que assim, a gente também tem direito à habitação. Ali as famílias não têm para onde ir. Pois é, eu queria assim te agradecer muito, Graziela, por você que você está no trabalho, né? Você está falando pra gente um pouquinho o que aconteceu aí, a gente tem esse canal com você agora, e nós queremos muito aqui na rádio ajudar vocês nesse processo de organização, até porque tudo que a gente consegue ir vinculando, fazendo com que as coisas fiquem mais claras, a gente vai também ganhando a adesão da sociedade, né? Então eu gostaria muito se você depois pudesse nos ajudar para a próxima semana, a gente pensar em até numa live com mais moradores, né, que estavam lá, que continuam na luta, e até vocês ir contando pra gente como é que vai ser os próximos passos da organização aí para a luta, para que vocês tenham moradia digna, todas as famílias que estavam lá que precisam de moradia, pode ser? Sim, eu peço até ajuda para as pessoas que ficaram desabrigadas, porque eles não têm para nenhum lugar para ir. Porque a gente fomos pegos de surpresa, as famílias perderam o documento, perderam tudo, entendeu? Então a gente pede apoio da população, apoio aí do sistema, que parece não se importar com as pessoas. A gente agradece muito pela sua participação, colocando aí os esclarecimentos, colocando o lado de vocês, né? A gente vê aí muitas matérias, né, muito maldosas que o pessoal andou publicando também aí em alguns meios de comunicação com relação a isso, como sempre, né? Mas assim, a gente quer de verdade ouvir o que a comunidade, o que os moradores, o que vocês que estavam habitando esse espaço possam contar da proposta. A gente já entendeu, né, que eram famílias de baixa renda, famílias desempregadas, pessoas doentes, né, crianças, mulheres grávidas, né, que estavam aí. Então, de verdade aquela sociedade, né, que hoje não é atendida pelas políticas públicas, e principalmente aqui na nossa cidade de São Paulo, né? Nós estamos aí numa situação bem complicada que a gente vive. Mas agradeço mesmo a sua participação, a gente aqui da rádio agradece. Tu tem nossos contatos aí, nós também vamos tentar manter esse contato com vocês sobre o futuro, o que vai acontecer aí nos próximos dias, tá bom? Tá bom, muito obrigada pelo apoio de vocês. Ok, então eu agradeço, e a gente conversou então aí com a Graciela, nome bonito, hein? Graciela. Graciela, né? Isso. Trazendo aí essas informações sobre a desocupação que aconteceu ontem lá na rua Capela da Lagoa. Eu estou falando que é a Capela da Lagoa, Graciela, porque a maioria do pessoal conhece como isso, né? No final, aí do ponto final das lotações da Capela da Lagoa, certo? No caso não foi desocupação, foi covardia mesmo, porque uma desocupação, vem uma liminar, vem um prazo para as famílias correndo atrás, e a gente foi acordado no meio do frio, da chuva, colocando para fora. Na verdade, vocês foram arrancados do seu espaço, né? De forma violenta e à força, é isso? Isso, brutalmente. Beleza, então. A gente agradece, parece que o Adão... Eu tô com um companheiro aqui na rádio também, o Adão Alves, acho que ele quer falar alguma coisa com você, não sei se você tem um tempinho ainda. Sim, claro. Graziela, a primeira Rádio Cantareira agradece muito a sua participação, a gente lamenta o que está acontecendo e gostaria mesmo que vocês conseguissem organizar para a semana que vem um bate-papo com pessoas da comunidade para... Inclusive, se vocês tivessem imagem dessa agressão, para alguma filmagem que vocês fizeram que a polícia que a grande imprensa não mostrou, para que a gente mostre aquilo pelo site da Rádio Cantareira, porque essa live vai ficar eternizada na internet depois da gente fazer a semana que vem. Então, qualquer imagem que vocês tenham dessa agressão, agressões que a grande mídia não traz nunca, é bom que se diga, que a gente possa revelar ao público a semana que vem. Sim, a gente temos várias. A gente pedimos, se ajoelhamos,
sabe, imploramos para eles não estar fazendo esse tipo de coisa, porque ali tinha presente crianças, senhores de idade que não podiam se locomover, dependia de cadeira de roda. E mesmo assim, eles não quiseram saber, porque assim, não vieram com liminar, ninguém avisou nada, as pessoas foram pegas dormindo numa noite de frio, chuvosa, e aí o que acontece? Chegaram do nada e simplesmente nos arrastaram. A gente não resistimos, ficamos sentados no chão e mesmo assim nos machucaram, nos bateram. O que é interessante, por isso que eu procurei muito para a gente poder saber um pouco a versão de vocês, porque as primeiras imagens que rodam aí por alguns meios de comunicação, né, colocam aí a resistência, né, de vocês, queimando carros, interrompendo o trânsito, né? Então, acho que isso é bacana a gente fazer, a rádio comunitária tem esse papel, né, de desfazer essas vozes, né, que acabaram ganhando aí, né? Eu frisar para vocês, a gente não interrompemos o trânsito. Eles mandaram para a SPT Trans o desvio da Capela da Lagoa, da lotação, já para vir com esse ato brutal. Entendeu? Eles desviaram a lotação e já chegaram. A gente acordamos no momento de um susto. Então, o que a gente fizemos? A única coisa que nós fizemos foi fogueiras, porque os fios foram cortados. Então, para a gente não ficar totalmente no escuro, a gente fizemos fogueira. Essa versão é muito bacana, hein? E assim, o jeito que os meios de comunicação colocam, né, eles acabam fazendo um outro relato do que aconteceu com relação ao fogo que tinha. Até as imagens, se você olhar as imagens que alguns meios de comunicação, eu estou olhando, por exemplo, aqui no G1 da Globo, né? Muito sacana o jeito que foi colocado aí as imagens publicadas com relação a isso que aconteceu ontem, né? Mas é muito maldoso, vamos dizer, muito maldoso. Porque a mídia coloca aquilo que ela quer. E o que acontece? A gente estava dormindo, quando a gente soube, porque assim, as lotações estavam sendo desviadas e muita gente estava saindo para trabalhar. Aí desceram correndo para estar nos avisando. A gente fizemos uma barreira. Foi o meio da gente tentar pegar nossos documentos, tentar pegar alguma coisa, porque a gente não foi avisado de nada. E não é assim que se faz as coisas, né? Vamos conversar direito aqui, porque tudo tem um jeito, tudo tem um limite, as pessoas têm suas vidas, né? Têm seus direitos, né, garantidos. Então, eu acho que isso que aconteceu ontem aí, a gente tem que repudiar de qualquer forma, né? De qualquer forma, repudiar isso, né? E também fazer um movimento grande para que isso não mais aconteça. Mas, viu, Graciela, você pode contar aqui com a Rádio Cantareira, né? Nós não chegamos ali pelo FM, porque ali tem a Rádio Jaraguá, que atua nessa região aí, que cobre com o FM, mas a gente chega aí pela internet. Já te passei, você pode acessar a gente pelo Nets Rádio, pelo nosso site, né? Você pode, a gente for fazer a live pro YouTube, o Facebook, e aí a gente estará aqui com o nosso espaço aberto para que vocês possam fazer todo tipo de denúncia, né, que aconteceu, que continua acontecendo, descaso aí da prefeitura com relação a essas quase 1.000 famílias. Você falou 900 e poucas famílias. 987. Então, praticamente 1.000 famílias, né? Quando eles colocam, menos de 250 famílias foram ontem removidas. Então, é uma diferença muito grande no que eles colocam e no que de verdade aconteceu. Obrigado, Graziele. Muito obrigado mesmo. A gente agradece por ter essas informações mais precisas sobre o que aconteceu ontem lá no Jaraguá. Beleza? Ok, obrigada. Ok, então, a gente teve aí, né... A gente acabou de conversar aí com a Graciela. Ela nos relatou um pouco o que aconteceu de verdade ontem de manhã lá. Eu olhava, Dom, estava assim, muito indignada desde ontem, porque tudo que a gente foi pegando aí nos meios de comunicação, jornal, portais, mesmo outros meios de comunicação um pouco mais ampliados,
Essa era a imagem, eu até coloquei aqui no nosso grupo, a imagem dos moradores ateando fogo, diz que inclusive queimaram um carro, fizeram aí uma fogueira, interromperam o trânsito, né? Como se fosse que eles fizeram isso de graça, né? Então, acho que a Graziele contou pra gente direitinho o que foi que de verdade aconteceu lá. E a gente acredita, porque é isso mesmo que acontece, né? Eu pessoalmente presenciei algumas desocupações, algumas remoções de moradores de áreas ditas invadidas. Primeira coisa, né? Gente pobre não invade, ocupa. Ninguém tira ninguém da casa para ocupar a casa, e aí seria invasão, tá? Então a casa está abandonada, e a casa ou a área estava abandonada e as pessoas ocupam porque não tinham onde morar. Então esse é o primeiro ponto do discurso que nós precisamos comentar. Também não vamos negar que de vez em quando existe uma omissão da fiscalização da prefeitura, porque muitas vezes eu, enquanto cidadão, cheguei em ocupações antes do poder público. Ou seja, existe uma demora de fiscalização, então você pega um terreno como esse da Capela da Lagoa. Quando tem quase 1.000 famílias, a prefeitura vai lembrar que a área é pública ou particular para ir atrás? Então, repito... Porque tem projetos para a área, né? Seria muito mais fácil tirar quando tinha uma família do que quando tem 1.000 famílias, ou 100 famílias, ou 250 que seja. Eu acho que muito mais fácil seria, Dom, se a prefeitura cuidasse de um plano de habitação para essas famílias. Essas famílias não precisavam ter feito a ocupação. Se a prefeitura cuidasse, que ela não cuida. Não. Ou seja, eu não estou... Ao contrário, ela precariza, porque as pessoas que de verdade precisam, ela paga um aluguel social de R$600. O que você aluga hoje com R$600? Me fala. Nada. Nada. Ou seja, então você está falando de uma coisa assim... Eu não estou nem entrando na questão política macro da prefeitura, que deveria existir e não acontece. Não estou nem falando nisto. Eu estou falando de uma outra perna, infelizmente real, é que meia dúzia defende que exista um Estado mínimo. O Estado mínimo não tem poder de fiscalização. Então nós precisamos, que a política, que o governo seja efetivo, o Estado seja efetivo, que consiga prevenir situações como esta, e que essas pessoas só vão procurar essas casas por falta de política habitacional e por as terras estarem, ou muitas vezes apenas imóveis, apenas casas, desocupadas, aumentando dívidas, esperando uma valorização imobiliária. Então tem uma outra questão, para além do que você está trazendo, que nós precisamos saber o que acontece. Ou seja, nós precisamos, primeiro, de um Estado que olhe para as pessoas e não para os interesses, não para o dinheiro. E isso a gente precisa aprender que precisa, e precisamos aprender a construir esse Estado. E a gente vai, infelizmente, voltar para a questão da ideologia política. O dinheiro... Quem está por trás da questão do dinheiro é a direita, e o povo tem que estar mais para o lado da esquerda, porque senão a gente não consegue mudar esse quadro. Não dá para ficar dourando a pílula, dizer que a questão é só humanitária. A questão é muito mais ampla que isso, Jussara.